Olá, olá, muito boa noite! Estamos começando mais uma live, né? Na verdade, recomeçando um projeto de várias lives que eu vou trazer toda semana aqui no Instagram. E hoje eu trouxe um conteúdo, eu trouxe um tema que é muito importante para qualquer pessoa que está querendo alcançar um determinado objetivo. Hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro, mas não é qualquer planejamento. É um planejamento financeiro dos sonhos e para realizar sonhos. Então, fica aqui comigo, não role esse vídeo para baixo e vamos começar a nossa live. Já vou começar a chamar, a Shirane já entrou. Boa noite, Xi, tudo bem? Já vai me avisando se o som está legal. Tá me ouvindo bem? E hoje então, como eu havia dito, já colocado ao longo da semana, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, o planejamento financeiro dos sonhos e por que a importância de fazer esse planejamento. Então, muito obrigado, você que está chegando agora, beleza? Xi, boa noite. A Marli também apareceu aqui. Oi Marli, tudo bem? Então, o nosso planejamento, primeiro, nós precisamos entender alguns pontos sobre esse planejamento. Então, para você que está chegando agora, para você que está aqui assistindo no gravado, muito obrigado. Fica até o final, vai ter muita coisa interessante aqui, algo que talvez você não saiba, ou talvez você saiba, mas por algum motivo não esteja colocando em prática e isso está afetando os seus resultados. Quando eu comecei a falar, a estudar sobre educação financeira, na verdade eu precisei usar esses conceitos de educação financeira na minha vida. Eu era professor universitário, ganhava bem, relativamente bem, dentro da média do brasileiro. Sou mestre, sou doutor, ou seja, todo esse conhecimento empírico não me ajudou a organizar as minhas finanças, a usar o dinheiro de maneira adequada. E eu me vi todo enrolado, há cerca de 5, 6 anos atrás. E uma das coisas que eu não fazia ou achava que eu fazia era planejar. Planejar os meus gastos, olhar esse planejamento com um olhar diferenciado, não apenas como algo que precisava ser feito, mas algo que fazia todo sentido para alcançar um determinado objetivo. E como eu não fazia esse planejamento, eu não sabia se eu estava ganhando pouco ou se eu estava gastando demais. Aí eu preferia ficar culpando todo mundo. Achava que o problema era o meu emprego, o problema era o governo, o problema era todos os outros. E é claro, depois que eu comecei a conhecer mais sobre isso, estudar mais sobre isso, eu vi que me faltava muito conhecimento técnico, principalmente relacionado a conceitos financeiros. E depois, conforme eu fui evoluindo nesse processo, fiz vários cursos, várias formações de educação financeira, eu vi que eu chegava até um determinado limite e eu não conseguia ultrapassar esse limite, melhorar ainda mais. Foi quando eu percebi que não era apenas conceitos técnicos que afetavam os meus resultados. E é exatamente isso que eu quero começar a trazer nessa sequência de lives que eu vou deixar gravado aqui no Instagram. Como foi todo o meu processo e tudo que eu fiz para conseguir sair das dívidas, me organizar financeiramente, começar a investir e agora empreender. Recentemente eu não só me mudei de casa, por isso que está todo esse fundo branco, tinha um estúdio que eu gravava os meus vídeos. Eu não apenas mudei de casa, mas eu também mudei de emprego, eu pedi exoneração. Tamanha foi o processo que eu participei, de me dedicar ao processo, eu consegui fazer essa transição de carreira. E é claro, ainda continua com planejamento, ainda mais desafiador, mas agora estou experimentando algo diferente. Inclusive até o celular é diferente. Estou aqui fazendo em outro celular, espero que dê tudo certo, Espero que esteja ouvindo
tudo bem, que a imagem esteja boa. Então, quando eu comecei no meu processo de organização financeira, eu vi que eu precisava me organizar, precisava planejar, na verdade, né? E o planejamento, ele é importante, né? Ele traz, né, uma clareza muito grande. Por isso que o propósito dessa live, que eu vou trazer aqui para vocês, é dar como se fosse elaborar um guia prático para que você possa começar a se planejar financeiramente, que seja o seu primeiro passo no seu processo de organização financeira. E isso tem que ser importante para você, né? E você precisa se dedicar ao processo, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não estiver bem, nada ao seu redor vai ficar bem. Oi, Ali, boa noite, tudo bem? Então, a importância de se organizar, ela vem, né, dentro de um conceito em que nós olhamos a parte técnica do processo. É falar de números, é falar de gastos, é falar de renda extra, é falar de investimento, todo o conceito técnico. Por isso que essa live de hoje eu falei, né, eu mencionei que seria um olhar sobre a técnica do processo. Mas dentro da metodologia que eu criei, agora que eu atendo pessoas, né, eu empreendo nesse formato, mentorando pessoas, dando curso, dando palestras sobre educação financeira. Mas, como eu disse anteriormente, não foi apenas a parte técnica que me ajudou, né? Por isso que na minha metodologia não existe apenas a questão técnica envolvida, não existe apenas o pilar técnico. Na verdade, essa metodologia ela é baseada em 5 pilares. O pilar técnico, o pilar emocional, o pilar comportamental, relacional e energético, porque tudo está conectado. Ao longo dessa live você vai ver que talvez você já tenha até tentado fazer alguma coisa, até já começou a anotar gastos, já anotou o quanto você ganha, mas em um determinado momento você viu que parece que não dava resultado nenhum. Porque se fosse apenas a técnica, gente, existem vídeos e conteúdos sobre organização financeira. A parte técnica do processo, mas não é apenas sobre isso. E trazendo esse olhar técnico, eu vou também mencionar alguns dos outros pilares que farão parte das próximas lives. Vou falar sobre a parte emocional, vou falar sobre a parte comportamental, relacional e energética e como tudo isso afeta nos seus resultados. Mas hoje, propriamente dito, eu vou focar nos conceitos técnicos, trazendo algumas dicas, alguns insights que você pode aplicar hoje mesmo, né? Hoje não, que já vai ser de noite, mas amanhã mesmo. Primeira tarefa do dia é você começar a olhar para as suas finanças com um olhar diferente, porque todo mundo acha que planejar é chato. Na verdade, chato é não ter resultado. Chato é não ter dinheiro. Eu estou falando aqui de finanças pessoais. Vamos ver então quando se trata de empresas. Quantas empresas que estão aí abertas e não têm um planejamento financeiro, não têm um planejamento estratégico, não sabe como funciona o fluxo de caixa. E é problema da empresa? Não, o problema é do dono da empresa, porque nós não educamos empresas, nós educamos pessoas. Pessoas gerenciam empresas. Então não existe CNPJ forte se não existir CPF forte. Se você não consegue organizar a sua vida pessoal, dificilmente você vai conseguir organizar a sua vida empresarial, porque ainda o fluxo é maior. Então, sem o conhecimento técnico, fica muito mais difícil de você tomar decisões financeiras acertadas. Imagine, né, que você precisa tomar uma decisão e você não sabe o quanto, né, você tem de dinheiro, quanto vai ser a sua fatura, ou quanto você precisa guardar para realizar determinados sonhos. Quantos sonhos você pode estar deixando de realizar simplesmente porque você não fez um planejamento. Você não olhou para a sua vida financeira. Você nem sabe nem de onde veio e nem para onde você vai. Então, o planejamento ele protege a realização dos seus sonhos. E a importância dele é exatamente para isso. Organizando as suas finanças, você começa a ter clareza. Clareza do momento em que você está vivendo.
clareza do que aconteceu lá para trás, clareza do momento presente e o que você consegue prever do futuro. E você consegue prever esse futuro com base nas escolhas que você faz hoje. Olhando para a sua vida financeira hoje, o que você está fazendo, você já consegue prever como será o seu futuro. Oi, Luca, tudo bem? A Jura entrou aqui. Juliana, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Então, organizar as suas finanças, planejar, fazer um planejamento financeiro, ele ajuda você a realizar sonhos. Ajuda você a sair das dívidas se você está endividado. Não adianta querer sair das dívidas só mentalizando, gente. A parte energética é importante. Mas só mentalizar sem colocar nada em prática, não vai ter resultado nenhum. Não adianta soprar canela todo dia primeiro se você não fizer um planejamento financeiro. Como que está, né, a sua vida financeira hoje? Será que é porque você não está ganhando o suficiente ou será porque você está gastando demais? Se você começar a olhar para isso, você vai ter essas respostas. E tendo essas respostas do que está acontecendo de errado, você consegue colocar ações para reduzir a chance de você se complicar ainda mais. Talvez você nem está endividado ainda, mas não tem investimento. Se planejar financeiramente é importante para que você perceba o quanto você pode investir. Se você hoje não ganhar mais nada, né, não entrar mais nenhum dinheiro no seu caixa, na sua empresa ou na sua vida pessoal, por quanto tempo você consegue se manter no padrão de vida que você tem hoje? Se for menos de 6 meses, você já está em risco. Então, se planejar ajuda você a proteger o seu futuro. E o planejamento também ajuda você, por exemplo, a gerar renda extra. Olhar as suas habilidades, olhar o que você pode fazer para gerar renda extra no processo. Eu, enquanto estava como professor universitário, eu fazia renda extra através dos processos de mentoria. Hoje se tornou a minha renda principal, digamos assim. Só que eu não faço apenas mentoria, eu também faço outros tipos de ações que são como uma renda extra para poder melhorar o meu resultado. Se você só tem uma única fonte de renda hoje, você também está em risco. Então, o planejamento ele serve para te proteger, para proteger o seu futuro. Proteger a sua vida, proteger a vida dos seus familiares, das pessoas que você ama. Então, é muito importante ter esse olhar sobre o planejamento. E e falando sobre esse planejamento, né, dentro do pilar técnico, né, que eu falo no meu processo, são 5, esse pilar técnico ainda se subdivide em outros 5 pilares, que é o pilar gerar, que é o quanto você gera de renda, e se você não tiver pelo menos 3 tipos de renda, você corre o risco de trabalhar até o último dia da sua vida. E quais são esses 3 tipos de renda? Renda principal, renda extra e renda passiva. Renda principal da sua atividade principal. Renda extra de alguma outra atividade que você faz, que também é ativa, mas não é a sua principal. E renda passiva, que é aquela que vem através dos seus investimentos. Pode ser investimentos em aluguéis de imóveis, investimento em ações, fundos imobiliários, até day trade, leilões, vários tipos de investimento que vão aumentar o seu patrimônio para que lá na frente você não dependa, por exemplo, apenas do INSS. Porque o INSS ele é um sistema que não importa o quanto você pague do INSS, existe um teto para você ganhar. Hoje uma pessoa ela paga o teto do INSS e ela recebe hoje trabalhando cerca de 10, 12 mil reais, vamos supor, e ela paga o teto do INSS. Só que quando ela se aposentar, o teto do INSS vai ser menor do que ela ganha hoje, na ativa. Então ela vai sofrer porque ela vai estar gastando mais, já que a idade ela exige um pouco mais de gasto, e ela vai ter um valor menor do que ela tinha quando estava trabalhando. Por isso que as pessoas às vezes se aposentam e continuam trabalhando. Claro que isso pode ser estratégico para gerar mais renda para investimento, mas a maioria das pessoas não fazem com esse propósito. Eles fazem porque não tem mais condições, que o dinheiro da aposentadoria não é suficiente. Então, dentro do planejamento, dentro desse pilar técnico, olhar para o pilar gerar é muito importante.
Se você só tem um tipo de fonte de renda, já comece a buscar uma maneira de conseguir gerar mais dinheiro através de outras fontes, certo? Não adianta nada se você gera dinheiro e você não cuida dele. É onde está o coração do planejamento financeiro. Pensa num balde, né? E esse balde, né, é a sua vida financeira. E tem uma torneira aqui em cima. E essa torneira é o dinheiro que entra no seu dia a dia. Você abre essa torneirinha e esse baldezinho vai enchendo. Agora imagina que quando você não cuida do seu dinheiro, apesar de você estar gerando, se esse balde está todo furado, não importa o quanto de dinheiro que entre, a água vai sair, né? O dinheiro vai sair por esses furos do balde. É exatamente assim que funciona. Então, cuidar do dinheiro faz com que você vá tapando esses buracos. E esses buracos são gastos que você nem sabe que você tem. Por quê? Porque você não está se planejando. Você não está monitorando as suas finanças, vendo tudo que você gasta, aonde você gasta, por que você gasta. Se você fizesse um levantamento aí dos últimos gastos que você fez nos últimos 15 dias, se você olhar para esses gastos, você pode ter certeza que mais de 30% você vai falar assim, por que eu gastei isso? E essa sensação só vem depois, porque toda compra ela é emocional. Só que depois, quando você vê o resultado, que você percebe, caramba, por que eu gastei isso? A Joyce colocou, é verdade, e é exatamente isso. Eu vivi muito disso. Como eu disse, eu era professor universitário, minha esposa também, e eu não acumulei patrimônio nenhum. Tudo que eu acumulei de patrimônio foi nos últimos 5, 6 anos, quando eu comecei a me organizar. E eu fiz mais nesse período do que nos outros 15 que eu trabalhava e não estava organizado. Tamanho eram os buracos que tinha nesse balde. Então, gerou dinheiro e cuidou desse dinheiro através do planejamento. E em terceiro lugar, vem o pilar proteger. Gerou, cuidei através do planejamento financeiro, monitoramento, vem proteger. E como eu protejo as minhas finanças? Através de seguros, seguro de carro, seguro de casa, seguro Pix, seguro cartão, porque hoje em dia o que acontece de problemas relacionados a isso, e às vezes você sofre um golpe e não consegue reaver esse dinheiro. Se você tem um seguro, você consegue parte dele ou até ele na totalidade. Um carro, vamos supor que você esteja lá, não, agora eu comecei a gerar mais dinheiro, estou cuidando, até comecei a investir, estou lá montando a minha reserva de segurança, né? E do nada, na verdade, de repente, batem no seu carro e a outra pessoa não tem condições de pagar o conserto. Quem que vai ter que arcar com isso? Você, tirando o dinheiro do investimento, porque você não tem seguro. A gente paga seguro para não usar, essa é a realidade. Mas se você não tiver um seguro, caso aconteça, mesmo você sendo culpado ou não, se você não tiver seguro, você vai ter que usar o dinheiro da sua reserva. Então, o seu futuro está em risco. E mais ainda, vai contratar um seguro de carro, é olhar o tipo de seguro. Existem muitas seguradoras e pessoas que querem bater meta e vendem seguro porcaria. Que tem aí 90 mil de apólice, né, no caso de cobertura. Pô, Adriano, mas meu carro vale só 70, 90 mil tá ótimo. Isso se for o conserto do seu carro. E se você bater no carro de alguém e esse alguém falar que você vai pagar e esse carro é de alto custo? Esse carro, o conserto dele pode ficar acima de 100, 200, 300 mil reais. Hoje existem carros de milhões circulando por aí. Se você não tem um seguro que cubra não apenas um problema que aconteça com você, mas que aconteça com o outro e você seja responsável, você também está em risco. E não aumenta muito o valor do pagamento de uma apólice, uma cobertura de 100 mil para 300 mil a danos de terceiro, não aumenta. Mas, para baratear as pessoas, né, alguns vendedores, né, porque tem vendedores e tem assessores de seguros, são pessoas que estão lá para te proteger mesmo, mas tem aqueles que só querem vender. Então ele está pouco se lixando
com o seu resultado, ele quer bater a meta dele. E se aumentar R$200, pode ser que você não feche, então ele coloca uma cobertura menor para cobrar de você 200 a menos, para ter mais chance de você fechar. E aí é você que sofre as consequências. Então, muito cuidado até na hora de contratar os seguros para proteger as suas finanças. E eu contrato o seguro de carro, seguro de casa, seguro de tudo, mas existe um seguro que a maioria das pessoas não tem, que é o seguro mais importante, que é o seguro de vida. Se você trabalha, você depende do seu trabalho, você depende da sua saúde estar intacta. Existe seguro de vida que te protege em caso de acidente. Mas, Adriano, seguro de vida eu vou. Olá, boa noite, Jean, tudo bem? Obrigado por ter vindo. A Joyce, o Beto entrou, boa noite. Então, vamos supor que você trabalhe, né? Seja autônomo, né? Trabalhe, seja empresário, empreendedor, enfim, e você usa, né, vamos supor, um cabeleireiro, por exemplo, alguém que usa, né, as suas habilidades, precisa estar lá executando o serviço, e de repente acontece um acidente e fica um mês sem poder trabalhar. Ele já vai estar em risco, porque se ele precisa estar lá gerando dinheiro todo dia, ele vai deixar de gerar porque não vai conseguir trabalhar. E não é só por morte. Você morreu, acabou, beleza, pena, tudo bem, mas seus familiares, né, podem ficar ou não com a apólice, mas e se você ficar inválido? Como que você vai trabalhar? Como que você vai suprir as suas necessidades? Então, o seguro de vida não é só para a morte, é para acidentes que impossibilitam você de trabalhar. E não precisa ser para sempre, tá, gente? Você pode ficar impossibilitado de trabalhar por 3 meses apenas, por 6 meses apenas. E isso causa um impacto catastrófico na sua vida se você não tiver protegido. E existem seguros que cobrem isso, uma diária do seu serviço. Vamos supor que você ganhe por dia R$300, né? R$300 por dia, 10 dias 3.000, um mês 9.000. Existem seguros que se você pegar atestado acima de 7 dias, até perder de vista, todos os dias ele paga exatamente o valor da diária que está coberto na apólice. E esse seguro é mais barato do que ficar sem dinheiro. Como eu disse, a gente paga seguro para não usar. Mas em caso de necessidade, você está protegido. Então é importante buscar também esse tipo de informação. Se você principalmente é empreendedor. Mas se você também é CLT, é a mesma coisa, porque um seguro para sair do INSS e tudo mais pode demorar muito. Hoje com R$100, R$120 por mês, você garante aí uma diária de R$200, R$300 se acontecer alguma coisa. Então, o pilar proteger, ele serve para proteger as suas finanças de algum imprevisto. Quando você está protegido, você fica mais tranquilo. Claro que você não vai sair andando igual um doido por aí, mas você fica menos ansioso. Tem gente que se bater o carro não tem nem como consertar o carro. E é um problema. Tem gente que sofreu um acidente, está trabalhando, cai e sofre um acidente, é autônomo, por exemplo, não consegue trabalhar, não tem dinheiro no final do mês. E aí as dívidas começam a vir. Aí acontece aquela bola de neve. Ninguém se endivida à toa. Toda dívida tem, claro, um fundo emocional, tem toda uma questão, mas tem a parte técnica do processo. E é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Sem essa parte técnica simples, vocês não conseguem. Mas só a parte técnica também não é suficiente. Por isso, todos esses pilares. Então, gerei, cuidei, protegi. Eu preciso multiplicar o meu dinheiro. E como que eu multiplico? Através dos investimentos. E o primeiro investimento que todos nós precisamos fazer, ele ainda está conectado com o pilar proteger, que é a nossa reserva de segurança. Reserva de segurança é um valor que você tem investido numa renda fixa, que seja segura, garantida pelo fundo garantidor de crédito, que renda um pouco todo dia, que não esteja em renda variável, sofrendo risco, tá? Essa reserva de segurança é um valor que está lá investido, que consegue cobrir o seu custo de vida por, no mínimo, aí, começando 3 a 6 meses. Nós precisamos construir
essa reserva para se caso aconteça alguma coisa, um imprevisto, eu tiro da reserva. Eu não vá pegar um empréstimo no banco. Eu não use meu cartão de crédito e pare de pagar ele por não ter dinheiro, que os juros são os maiores que existem. Mais de 150% ao ano. Um empréstimo pessoal que pode bater 100%. Quando você guarda, investe o seu dinheiro numa reserva de segurança, você evita se endividar em caso de imprevisto. Aí usa o empréstimo para pagar outro empréstimo, virando essa bola de neve. Deixa de pagar o cartão de crédito ou paga só o mínimo, que é outro problema. Então, o investimento pilar multiplicar, o primeiro investimento é a reserva de segurança. E depois que você montou essa reserva de no mínimo 3, 6 meses, o ideal é 1 ano, para empresário até 2, a gente não sabe quando vai ter outra pandemia, nós podemos experimentar um pouco mais de risco para ganhar mais rentabilidade. Porque a renda fixa, a reserva de segurança, por exemplo, ela não é com foco na rentabilidade, ela é foco na segurança. Mas os outros investimentos são foco na rentabilidade. Aí eu posso experimentar um pouco mais de risco. Bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, day trade para quem tem estratégia. Outros investimentos com parceiros, e eu tenho excelentes oportunidades que trazem rentabilidade acima, muito acima do mercado, investindo pouco. Então, o pilar multiplicar, ele traz a multiplicação do seu dinheiro. Se você não tiver esse pilar multiplicar na sua vida, lá na frente você vai ter problema. E dá para começar a investir mesmo pouco. Tem investimentos que são a partir de R$1. R$1. Pô, mas Adriano, R$1 não vai me deixar mais rico. Ah, não? E não investir esse R$1 vai te deixar? Ah, mas demora muito tempo. Mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você tivesse começado a fazer algumas coisas há 10 anos atrás, você teria o resultado de 10 anos. Chato não é ficar guardando dinheiro todo mês. Chato é ficar sem dinheiro lá na frente. Isso é chato. Chato é não poder viajar. Chato é não poder ir num restaurante, experienciar coisas novas. Isso é chato. Se organizar financeiramente não é. E depois do pilar multiplicar, e nota que eu só estou dentro do pilar técnico. Olha as subdivisões que tem para a gente entender, para a gente aprender tudo o que faz de cada um deles. Como eu planejo, como eu cuido, como eu gero, como eu multiplico. Mas todos esses pilares também precisam desse último pilar, que é o pilar desfrutar. Não adianta eu querer só ficar chicoteando e querendo gerar dinheiro e guardar e tudo mais, e eu não desfrutar do dinheiro ao longo do processo. Fica difícil, fica pesado. E aí você não consegue ter constância. Então, dentro de um planejamento dos sonhos, que é o que eu vou trazer aqui hoje, nós precisamos ter todos esses pilares, inclusive dinheiro para gastar. O dinheiro é para gastar, o dinheiro é uma ferramenta, ele é um meio, ele não é um fim, ele não é um objetivo. Ele é uma ferramenta, um meio para eu alcançar um determinado objetivo e realizar um sonho. Então todos esses pilares, eles são importantes e se conectam. Um ajuda o outro. Com mais dinheiro e cuidando dele, e protegendo, e multiplicando, e desfrutando, você consegue continuar fazendo o que precisa ser feito. E é nesse momento que esse pilar técnico se conecta a todos os outros pilares emocional, comportamental, relacional e energético. Porque às vezes você está se organizando financeiramente, mas passa numa loja e fala, meu Deus, tem uma promoção aqui de algo que eu queria muito. Aí você olha no seu planejamento e você não poderia fazer uma compra, mas fala, quer saber, eu vou lá e compro. Gasto impulsivo, emoção. Por que você está comprando? O que te falta? O que está faltando para você ter esse excesso? Todo excesso revela uma falta. Qual é a questão emocional que está te afetando? Ansiedade? Raiva? Medo? E tudo isso influencia nos seus resultados. Pilar comportamental. Qual é o comportamento que você tem em determinadas situações?
esse comportamento é seu ou você está repetindo porque você aprendeu assim? Mas é promoção. É de promoção em promoção, o balde tá tudo furadinho lá. Então ter esse controle, essa inteligência emocional ajuda, porque a emoção reflete no comportamento. E tem uma diferença entre emoção e sentimento, gente. Emoção, nós não nos damos conta, nós não nos damos conta da emoção. Nós só nos damos conta quando se transforma em sentimento. Pô, você está muito bravo hoje. Sentimento, raiva. Pô, por que você está bravo? Verdade, não sei por que eu estou bravo hoje. Ah, é porque aconteceu aquilo, está acontecendo aquilo outro. Emocionalmente, você não tem consciência do que está acontecendo. Até que se transforma em sentimento, e sentimento se transforma em ação. E a ação foi através do quê? Você deu uma patada na tua esposa, no seu marido, aí, pô, por que aconteceu? É comigo? Pô, nem é com você, é por outra coisa. Então, por isso que os gastos emocionais, eles refletem no comportamento, o seu comportamento financeiro. Vontade de gastar, é vontade de gastar. Vontade de gastar, o que você prefere gastar? Em alguma coisa pequena agora ou numa viagem melhor depois? Sempre falo isso, você prefere descansar no seu apartamento de 100 mil agora ou na sua mansão de 1 milhão daqui a alguns anos? São escolhas, mas lembra do pilar desfrutar. Tudo dentro do seu limite. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você fizer da maneira correta, seguir esse planejamento dos sonhos, que eu vou trazer ele bem certinho daqui a pouco, você vai ter tudo isso. Você não vai nem passar vontade, porque você vai ter no seu planejamento o dinheiro para você gastar com aquilo que você quiser. E precisa gastar para você satisfazer essa vontade. Na minha mansão, é isso aí. Recebo. Tá? E depois emoção, comportamento, depois vem a relação. Pô, tava guardando dinheiro aqui, mas meu primo pediu dinheiro emprestado. E agora, o que eu faço? Relação pode interferir nos seus resultados. E se você empresta o dinheiro, quem fica sem dinheiro e sem parente é você. Se for amigo, pior ainda. Entende como a relação pode afetar? Pô, eu estava agora engajado nisso, mas fulano ficou doente, vou ter que ir lá cuidar dele. Mais uma vez, relação influenciando no seu resultado. Então precisa colocar limites nessas relações. E não é justificando, não, eu não vou te emprestar porque eu não tenho dinheiro, se você tem. Porque daí você vai atrair situações e acontecimentos para você ficar sem dinheiro. Aí é onde se conecta não só com a energia, mas com o próprio processo de atrair para que você fale a verdade. Você diz, eu não posso te emprestar porque eu não tenho dinheiro. Então vai acontecer algum imprevisto, alguma coisa para você usar dinheiro e ficar sem dinheiro. Você não quer isso para a sua vida. Então o que você precisa? Não vou emprestar para você porque eu estou me organizando financeiramente e não está dentro do meu planejamento emprestar essa quantia. Eu tenho uma parte que é destinado para doação, que se você quiser esse mês eu posso doar para você. Mas é X. Olha a diferença. Colocou limite na relação, você protege as suas finanças. E quantas pessoas eu atendo que o problema não é a pessoa, o problema é o ao redor dela. Principalmente quanto mais próximo. Então a relação influencia. A pessoa se endivida porque empresta demais, porque doa demais, porque faz demais pelo outro, coloca o outro como centro de importância da vida dela e esquece da sua própria importância. Por isso eu comecei a live de hoje falando, a pessoa mais importante da sua vida é você. Dentro do pilar técnico, todos esses fatores importam, mas só o pilar técnico não é suficiente. Nós precisamos olhar para todos esses outros. Emoção, comportamento, relação e a energia do processo. Tá? Mas no que tange hoje, o que eu vou falar de planejamento, que é o olhar técnico sobre esse processo, é o primeiro passo, né? Porque depois que você começa a fazer o planejamento, você começa a entender se você está com medo, se você está ansioso, se as pessoas vão começar a interferir na sua vida, fazendo com que você tome decisões
baseadas no que elas estão passando, revelando um comportamento destrutivo na sua vida financeira. Então, quando você faz o planejamento, você vai ter algumas sensações. Nossa, eu não aguento ver esse planejamento. Estou com medo. Nossa, agora que eu olhei, fiquei ansioso. É onde começa a manifestar os outros pilares. Aí você continua mesmo assim, vai lá, começa a fazer, aí vem uma pessoa, fulano, pode me arrumar tanto? As pessoas interferindo na sua vida. Então isso é importante. Olhar a parte técnica sem esquecer esses outros pilares, eu vou trazer nas próximas lives. Por enquanto, então, dentro do pilar técnico, preciso gerar dinheiro. Quem não tiver 3 tipos de fonte de renda corre o risco de trabalhar até o último dia da sua vida. Renda principal, renda extra, renda passiva. Ganhei dinheiro, gerei dinheiro, cuido do meu dinheiro através do planejamento. Eu vou mostrar como é que faz um planejamento dos sonhos e para realizar sonhos daqui a pouco. Cuidei do meu dinheiro, protejo ele com seguros, plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, procurando bons produtos para isso. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Tiago, na nossa mansão, é isso aí. Então, gerei, cuidei e protegi, multiplico através dos investimentos e da doação. A doação faz parte do processo também. Eu multiplico, eu prospero e transbordo na vida das pessoas. Eu vou transbordar. Não é tirar do meu e dar para o outro, é transbordar na vida das pessoas. Tá? Multiplicar também é isso. Transbordar na vida das pessoas. Tá? E o desfrutar, que nós precisamos fazer tudo isso aproveitando o processo. O processo ele não precisa ser pesado, não precisa ser difícil. Você pode ter alguns oásis no meio do caminho, mas não precisa amar o processo. Ame o resultado. Que se você fizer o que precisa ser feito, o resultado vai vir, independente do tempo que leve. Quanto antes você perceber o que te falta dos conhecimentos técnicos, quais são as emoções que estão causando em você, que estão influenciando as suas ações, os comportamentos que você exibe, as relações, como elas estão interferindo e como você está atraindo a energia do processo, né? Como está a energia do processo, quanto antes você aprender e perceber sobre isso, mais rápido você alcança o resultado. Tá fazendo sentido, gente? Bruno Catástrofe entrou aqui, pintor também investe, show de bola, cara manda muito bem, parabéns Bruno, Axi, Ismael, obrigado gente. Tá fazendo sentido até aqui? Bom, Adriano, beleza, você falou aí dos pilares, a parte técnica e tudo mais, mas como que eu tiro da minha vontade de fazer isso e materializo isso e efetivamente faço isso? Eu nem sei, tá? Nem sei, tá? Ou talvez você até sabe, já procurou um monte de vídeo na internet, já buscou, já sabe de um monte de coisa, mas por que você não está colocando em prática? A pergunta de 10 milhões de dólares é essa. Se você sabe, por que não está colocando em prática? Porque não é apenas sobre técnica. O que está impedindo você de alcançar, de começar a fazer isso? Tá? Mas dentro do pilar técnico, já olhando para todos esses outros subpilares, gerar, cuidar, proteger, multiplicar e desfrutar, como que eu começo a fazer o meu planejamento? Ponto 1 do planejamento não tem como ser diferente, gente. É olhar para a minha realidade. E não a realidade apenas de agora, é retornar um pouquinho ao passado, 2, 3 meses, e fazer um levantamento de gastos. Olha o que você fez há 3, 6 meses atrás, se possível. Quando você começa a olhar o que você fez, você começa a entender o porquê você precisa mudar e o que você precisa mudar. Você começa a olhar os gastos que você teve. Você vai começar a entender que muita coisa não fazia sentido ser gasto. E você vai começar a ter um olhar diferente do que você precisa fazer. Então, o que te trouxe até aqui, até ter esse resultado, foram as suas ações, foram as suas escolhas. Então, entenda o porquê você fez essas escolhas, mas primeiro saiba
quais foram essas escolhas, por que você gastou. Então, levantamento financeiro, e aí não tem segredo. Pega no cartão de crédito, pega no débito automático, pega em dinheiro. Adriano, mas eu não anotei nada. Não anotou nada? Não tem nenhum dado. Adriano, só gasta dinheiro, não gasta cartão. Vai tudo como fazia os incas há 10 mil anos atrás, é tudo papelzinho pintado, é tudo dinheiro. Beleza, tá tudo bem. Então você vai começar a anotar a partir de hoje, por 15 dias, tudo que você gasta. Você já vai começar a ter ideia de como você funciona. Mas se você tem condições de fazer um resgate, faz um levantamento financeiro do quanto você gastou e do quanto você ganhou, do quanto você gerou. É o famoso fluxo de caixa. O olhar técnico está aí, o nome técnico está aí. Você já até sabiam, está até careca de saber que isso é fluxo de caixa. Mas não estão olhando com intenção para entender o que está acontecendo. Para não ver apenas números, para ver padrões. Que tipo de padrões você está manifestando nos seus gastos? Isso é importante. E com base nessa análise do que você está gastando, você vai fazendo um diagnóstico financeiro. Aí você entende, você vê que você ganha 5, 6, 7, 10 mil reais por mês e gastou 2 mil em iFood. Gastou 2.500 em mercado. Só em comida já foi 50%. E você vai ver o que você está comendo. Aí você começa, peraí, se eu gastei tudo isso, o que eu posso fazer para diminuir esse custo? Porque não importa o quanto você ganha, e sim o como você gasta. Isso vale para a empresa também. Meu faturamento é 1 milhão, beleza, quanto sobra na sua mão? 10 mil. A pessoa que fatura 30 mil, sobra 20 na mão dela. Faturamento de 1 milhão não fez diferença nenhuma. Porque não adianta nada ganhar um monte e gastar um monte. Então, redução de custo é a primeira coisa. Só que geralmente naquilo que você está gastando e que não precisava gastar. Então fez esse diagnóstico, fez um levantamento, começou a olhar. Gastei mais aqui. O que eu posso fazer para reduzir esses gastos? Aí é onde entra o planejamento. Olha a diferença. A pessoa quer sentar para planejar. Beleza, vou pegar aqui a planilha agora. Quanto que eu ganho? Eu vou gastar 2.500 nisso, 500 reais naquilo. Já não ficou difícil, não sei mais o que fazer. Desiste. Por quê? Errado. Primeiro ela olha os padrões, vê o que gastou e esse mês ela faz o quê? O que eu vou fazer para diminuir esse custo? E aí ela começa a traçar objetivos. Eu gastei 1.000, o que eu vou fazer para gastar 800 agora? Não precisa alcançar o resultado da noite para o dia, ou do dia para a noite. Estabelece um objetivo. Nesse custo aqui de mercado, eu gastava 2.000, eu vou gastar agora 1.500. Já começa a planejar, coloca um objetivo, coloca uma meta. Estou gastando na internet 200 reais por mês. Existe alguma maneira de reduzir esse custo? Faz essa pergunta. Para de reclamar que não ganha bem e começa a questionar. O que eu posso fazer para tal coisa? Como eu posso fazer tal coisa? Propõe e depois aplica. Isso é planejamento. E você faz através dos objetivos. Qual que é o objetivo? Reduzir 10% do gasto do mercado. Ponto. Reduzir 10% do custo de internet. Eu vou ligar na internet e ver se tem um plano mais barato. Não tem? Ligo para outra operadora e pergunto se eu sair daqui e for para lá, se eu tenho um valor menor. É uma maneira. No levantamento de gastos eu vi que eu estou pagando taxa para o banco. Pagando taxinha para o banco. Cesta de serviços. Sendo que existem bancos que não cobram taxas e não podem cobrar taxas se você faz movimentações normais. Todo mundo pode ter uma conta isenta de taxas. A conta mínima. Que você tem cartão de crédito, que você tem extrato, que você tem cheque. Não sei quem mais usa cheque ainda, mas enfim. E você não paga nada de taxa. Qualquer banco, não existe banco. Isso é uma regra do Banco Central. Todo mundo tem direito a essa conta. Sem pagar nada. E tem gente que está pagando 100, 150 reais de taxinha para banco. Mas é que esse banco ele é cooperativo, ele me dá divisão de lucro. Tá?
Do que ele dá com uma mão, ele tira com a outra. E existem bancos digitais ainda, que não cobram taxas mesmo, isso já é a bandeira deles. Então, se você economizar R$100 por mês e investir esses esses R$100 por mês, em 10 anos você tem 700 mil. Como, Adriano? Me manda uma mensagem que eu te explico como que é possível isso. Mas é só R$100? Não, não é só R$100. É 700 mil daqui 10 anos. É só R$300, Adriano? Não, não é R$300. São 2 milhões daqui 10 anos. Sempre faça a conta de acordo com uma porcentagem, um investimento possível. Daqui 10, 15 anos você vai ver o poder que tem a sua economia de R$100 por mês. E aí você vai reduzindo o seu custo. Tem coisas que você não consegue reduzir. Por exemplo, né, talvez uma parcela de um carro, você pode fazer portabilidade. O aluguel você pode procurar um outro lugar. Tem coisas que dá para cortar. Taxinha do banco, corta. Não tem dinheiro, né, tá com dificuldade e tá pagando TV a cabo, corta a TV a cabo. Assina um streaming que é mais barato. Tem gente que ainda gosta de pagar R$300 de TV a cabo e os filmes estão todos disponíveis por R$49. Se assina a Meli Mais ainda, R$ 29,90. Tem até Disney, Max e tudo mais por R$ 29,90. E tem gente que está pagando R$300 de TV a cabo. Essas coisas cortam. Agora tem coisas que eu não consigo cortar. Eu posso substituir ou reduzir. Isso é planejamento, gente. Planejamento não é ficar olhando número e planilha. Planejar é você pegar uma coisa, colocar um objetivo que faça sentido para você. Então, diagnóstico financeiro, depois definição de objetivos. Substituir, reduzir ou cortar. Experimente reduzir 10% de todo o seu gasto. Se o seu gasto mensal é R$5.000, você vai economizar R$500 todo mês. R$500 investidos todo mês no investimento aí top, você não sabe quanto que você vai ter de renda passiva lá na frente. Quem quiser conhecer mais sobre esse investimento, que entrega uma rentabilidade bem acima do mercado, pode mandar uma mensagem que eu mostro, né? E provo como é possível, tá? Fiz isso, Adriano, beleza, agora eu vou criar o meu orçamento, definir as minhas metas, o quanto eu vou gastar em cada coisa, aí eu vou olhar para a minha planilha e criar um orçamento mesmo. Água, luz, telefone, aluguel, todos esses gastos que são do nosso cotidiano. Tudo que é cotidiano. E existe uma divisão que geralmente as pessoas fazem, de acordo com o T. Harv Eker, se eu não me engano, acho que é ele, 50, 30, 20, né? Eu gosto de uma outra, né? Que eu aprendi, que eu faço, que é objetivo, tá, gente? 45% gastos do cotidiano. Tudo que eu recebo, vamos supor que eu recebo R$10.000, R$4.500 é para o meu gasto do cotidiano. Água, luz, telefone, parcela, mensalidade, tudo isso entra no meu cotidiano, gasto do dia a dia, tá? 45%. Você ganha 5.000, 45% disso. Ganha 1.000, é 45%. Mas Adriano, mas daí não dá. Não dá? Que ótimo que não dá. Por que você não está gerando mais renda? O que está impedindo você de fazer mais dinheiro? Enquanto você está ganhando um salário mínimo, tem gente que está ganhando 10, 15, 20. O que diferencia você entre eles? Ah, diferencia que eles sabem muito mais. Então, o que diferencia para você aprender algo mais? Quais são as suas habilidades que, se você utilizar, ajudar outra pessoa a resolver um problema e cobrar por isso, vai fazer com que você gere mais renda. Para de reclamar e começa a propor. Começa a questionar, começa a propor, começa a aplicar. Aí você vai conseguir a saída onde você quer alcançar outros objetivos. 45% então cotidiano. 20% investimento. Mas Adriano, não sobra dinheiro e não vai sobrar. Se você não investir o seu dinheiro antes, não vai sobrar dinheiro para você. Por isso que invista antes e viva com o que sobra dos seus investimentos. E aqui é o objetivo, tá, gente? Mais uma vez.
20% de investimento é objetivo. Se hoje você consegue investir 1%, começa com 1%. Depois 2%, depois 3%, depois 5%, depois 10%, até chegar em 20%. E quando você estiver ganhando muito, esse valor vai aumentar ainda, porque o valor que recebemos também influencia. Mas isso daqui é um orçamento geral que atinge várias pessoas. Nossa, eu fiz um coraçãozinho aqui e saiu isso, ou foi alguém que deu o coraçãozinho? Deixa eu fazer de novo. Certo? Então, esse é o processo. Tá? 20% em investimento, 10% em lazer. Exatamente, precisa estar no seu orçamento 10% em lazer. Lembra do pilar desfrutar? Se você não tiver pelo menos isso para você fazer o que você gosta, ir num restaurante, num dogão que seja, num cinema, numa pipoca, dentro da sua realidade. Pegue tudo que eu estou falando e faça uma adaptação para a sua realidade. Por muito tempo, nossa, 2 anos, 3 anos do processo que nós passamos de organização financeira, 5, 6 anos atrás, tinha o valor a 10% e eu chorava para usar esse dinheiro, porque esse dinheiro podia estar usando para outra coisa, mas é regra, porque senão você não vai se colocar com a pessoa mais importante, e você desfrutar é importante para você continuar no processo. Então 10%, ganha 5 mil, R$500 você vai usar para lazer, aí você faz o que você quiser. Depois, quando você aumentar o seu ganho, o R$500 vai virar mais. Quando você ganhar 10 mil, vai ser 1.000. Então aí você vai ter ânimo. Para que você quer mais dinheiro? Para desfrutar mais, investir mais, ter mais tranquilidade. Não é para ter mais dinheiro. É para ter mais experiências, para ter mais momentos, mais segurança, menos estresse, menos ansiedade. É para isso que serve o dinheiro, o crescimento financeiro. 10% lazer é sagrado. 10% em viagem. Adriano, viagem? Sim. Como eu disse, isso é o objetivo. Você precisa guardar todos os meses 10% para uma viagem. Porque talvez você não consiga fazer uma viagem, você ganha, vamos supor, R$5.000, você não consegue fazer uma viagem com R$500. Se você ganha R$10.000, R$1.000, você já consegue fazer alguma coisa, mas não é fazer essa viagem no mês. Você vai investir esse dinheiro, vai montar uma caixinha lá no CDB, rendendo 110% do CDI, liquidez diária, mesmo investimento da reserva de segurança, não havia falado anteriormente, melhor investimento que tem, existem bancos, existe um banco que é 110%, existem outros que são 100%, que é 100%, no mínimo 100% do CDI, no mínimo, liquidez diária 100% do CDI. Monta uma caixinha lá com o nome Viagem Maravilhosa e todo mês guarda esse dinheiro lá. Se você consegue guardar R$100 todo mês, em um ano você tem R$1.200 mais o rendimento, R$1.300, já consegue fazer alguma coisa. Se conseguir guardar 200, 300, você vai multiplicando e assim você vai cumprindo o seu orçamento e vai experienciar. Vai ter ânimo, esse mês eu vou me dedicar para aumentar o meu aporte na minha viagem. Por isso que é um planejamento dos sonhos, porque ele é feito para você realizar sonhos. É um planejamento que, se você colocar em prática, você vai conseguir cumprir, porque ele vai te contemplar com aquilo que nós precisamos, que é desfrutar do nosso dinheiro. E depois de 10% em viagem, então 45% cotidiano, 20% investimento, 10% lazer, 10% viagem, 10% sabedoria. Você precisa investir em conhecimento, seja em livros, seja em mentorias, seja em eventos, seja num curso que você vai fazer. Você precisa destinar parte do seu dinheiro e, pedagogicamente falando, 10% em sabedoria. E não só comprar. Foi num evento, teve muitos insights, coloque em prática. Se você for no evento e tiver 10 insights, colocar um em prática, você já saiu no lucro. Colocar 2, então, nem se fala. Se lê um livro, pegou o que o livro quis dizer, colocou em prática, já saiu no lucro. Você está se desenvolvendo. Então, uma das áreas, uma das 4 áreas que eu sempre falo que esses pilares afetam, é a área financeira, a área da saúde,
a área dos relacionamentos e a área do desenvolvimento pessoal. Se você colocar em prática isso daqui, você vai estar com as 4 áreas tinindo lá em cima. Tá? Então é importante esse planejamento ser colocado em prática. Investir em conhecimento também é importante, investir no seu crescimento. Tem coisas que você nem sabe que não sabe. Eu não sabia, não é que eu não sabia, eu era muito resistente a fazer day trade. E eu sempre falava que você quer ser milionário, ter 1 milhão fazendo day trade, é só começar com 2 milhões, rapidinho você tem 1 milhão. Estou fazendo day trade. Claro que eu aprendi estratégia, encontrei parceiros, encontrei oportunidades que para mim fez sentido entrar no day trade. Estou participando de leilão de joias. Não sabia fazer isso e eu vi que é um mercado muito interessante. Estou aprendendo. O que eu tive que fazer? Investir em sabedoria. Agora eu quero colher os resultados disso. Então, gente, não tem segredo. É o básico bem feito todo dia. E depois que você investiu no seu lazer, colocou dinheiro no seu lazer, no seu cotidiano, no seu conhecimento, 5% em doação. Tem gente que gosta de colocar 10%, tá tudo bem. Nesse meu planejamento é 5% para doação. E a doação para qualquer pessoa, qualquer instituição. 5% do que você ganha, você doa. Pode ser na forma de dinheiro, pode ser na forma de cesta básica, pode ser do jeito que você quiser. Mas destinar isso para doação, você transborda na vida das pessoas. Pô, Adriano, mas 5% é muito pouco. Beleza, coloca 10, coloca 15. Aí você vai começar a olhar que talvez você está doando mais. Mas se você ganha mais, beleza, pode aumentar. Como eu disse, esse daqui é um objetivo. Então, nós precisamos ter esse olhar para transbordar também. Essa é a verdadeira prosperidade. Isso é o olhar de abundância. Na verdade, a abundância ela é uma perspectiva, né? Uma visão do ter em grande quantidade. Mas a premissa da abundância é a gratidão. Assim como escassez é a premissa da falta. E tem gente que tem muito dinheiro, mas ainda é escasso. Porque não agradece, não transborda na vida das pessoas. Então, doar também é multiplicar. Multiplicar na vida das pessoas. Então, quando você faz um planejamento, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a melhor ferramenta que faz sentido para você. Entendeu como é que você gastava seu dinheiro? Observou seus padrões? Colocou objetivos de redução? Fez um planejamento fazendo essa divisão? Viu que a conta não fechou? Pô, Adriano, fiz tudo isso que você me falou e a conta não fechou. O que eu faço agora? Reduzo o que eu puder. Adriano, se eu reduzir mais, vai ser um problema. Não dá para reduzir? Para de reduzir. Não vá tirar o seu lazer. Não vá tirar as outras coisas que vão fazer você continuar no processo. Vá buscar mais renda. Vá buscar oportunidades de gerar mais renda. É onde você muda o foco de reduzir custo para aumentar o ganho. Aí é onde entra. Pô, Adriano, mas eu vou ter que fazer renda extra? Eu já tenho e não tenho idade para isso. A idade também importa. Esse planejamento vai depender da etapa em que você está caminhando. Se você está na etapa igual à minha idade, 20 e poucos anos, você tem que gerar bastante, acumular bastante, para quando você tiver mais lá na idade dos 50, 60, para aproveitar a vida, que já dá para começar a aproveitar com 50, 60, aí, meu filho, é só guarda menos e gasta mais. Vá aproveitar mais. Se você fizer tudo direitinho, 50, 60 anos você está colhendo. Depende, claro, da idade que você começou. Mas é sobre isso. Gerou renda? Mantenha o planejamento. E aí, dependendo da situação que você está, pode ser que existam outras caixinhas que você precisa colocar. Na caixinha liberdade, por exemplo. Qual liberdade? Para sair das dívidas, talvez você está endividado. E dívida, gente, não tem segredo. Dívida não tem segredo nenhum.
É só ter dinheiro e pagar ela que ela desaparece. É simples assim. Tem dinheiro, pagou a dívida, sumiu. Só que precisa entender por que se endividou. Precisa se organizar para pagar essa dívida e depois não se endividar novamente. E existem maneiras corretas de pagar uma dívida. Hoje, se você paga o mínimo do cartão de crédito, está pagando errado. Hoje, se você refinancia, renegocia, está pagando errado. Precisa entender que as dívidas elas têm pesos diferentes. Adriano, eu ouvi falar que pagar as dívidas de juros altos é a melhor maneira para quitar uma dívida. Não é a melhor maneira. Depende da situação. Se a dívida tem os juros altos, significa que o risco é alto para quem emprestou, não para você que tomou o dinheiro. Por isso que os juros é alto. Dívidas de juros baixos, o risco é maior para você, não para quem emprestou. Por isso que financiamento de casa, juros é baixo. Por isso que consignado, juros é baixo. Por isso que agora esse empréstimo do FGTS, os juros é baixo porque está garantindo um dinheiro que é seu, um bem que é seu. Se você não pagar, vai para leilão e eu vou lá e vou comprar a preço de banana e vou vender a preço de mercado. Porque quem não sabe perde dinheiro e quem sabe ganha dinheiro. E depois não adianta reclamar que não tem dinheiro, que o outro fez alguma coisa para subir na vida. Sim, ele fez muita coisa, ele estudou, ele se dedicou, ele foi atrás. Entende? Então tem gente que vai lá e paga a dívida de juro alto primeiro, porque, nossa, vai tomar todo o meu dinheiro que o juro é alto. Errado. Existe estratégia para renegociar essa dívida no tempo certo, fazendo da maneira adequada. E nem sempre quitar uma dívida na hora é a melhor opção. Exceto aquelas dívidas com impostos, é risco altíssimo, bens envolvidos, financiamento, penhores de joias, imóveis e tudo mais, financiamento de moto, carro, veículo, consignado, porque está tirando lá na fonte, FGTS, cara, está tirando a única coisa que tinha de bom na pessoa para gerar mais dívida. Eu não sei como é que tem gente que está fazendo 7 bilhões foram emprestados usando FGTS. Mais dívida e ainda usando dinheiro. É a maneira mais rápida de quebrar. E não ter um futuro lá na frente. E isso se dá pela falta de conhecimento técnico. Mas não apenas, porque o que levou a pessoa para a dívida é mais do que falta de conhecimento técnico. Porque se ela não tem conhecimento técnico, é só buscar informação. Mas por que ela não busca informação? O que está impedindo ela? Todos esses outros pilares: emoção, comportamento, falta de permissão, crenças limitantes, repetição de padrões de pais, de avós, de quem ensinou ela no passado que quem tinha dinheiro não ia para o céu. Entende? Então tudo isso reflete na dívida. Toda dívida real reflete uma dívida emocional. Por que a pessoa precisa ficar refém de uma dívida? Existem explicações psicológicas para isso, não estou inventando nada. Isso é economia comportamental. Nós somos seres emocionais. Nossa racionalidade ela é limitada, ela não é ilimitada. Ela só vai até determinado ponto. Porque você pode colocar uma lista de prós deste lado e 3 contras deste lado. E ainda assim escolher o que é pior. Só porque aqui estava envolvida uma pessoa que você gostava, que era seu amigo, você vai lá e toma essa decisão só por causa dele. Pilar relacional. Mesmo você vendo que isso daqui era melhor. Racionalmente isso era melhor. Mas por conta de uma situação aqui, não, aqui eu acho que é golpe, porque rende mais. Como assim vai render 5% ao mês? Adriano tá doido. Eu não vou investir não, eu vou pegar esse daqui, vou colocar no CDB da Caixa, que rende 80% do CDI. Emoção, medo. Então, tudo isso está conectado.
E depois que você montou essas estratégias para sair das dívidas e para realizar sonhos, também dá para montar estratégia para realizar sonhos, porque nem tudo é só perrengue, gente. Nós precisamos nos planejar financeiramente para realizar sonhos. Dívida nunca será objetivo. Ninguém acorda cedo falando, opa, hoje acordei com vontade de pagar uma dívida. Ninguém acorda assim. Você quer se livrar da ansiedade. Você quer se livrar do medo, daquela situação ruim. Você não quer quitar a dívida. Agora, viajar, você opa, hoje eu vou acordar cedo porque hoje eu vou viajar. Aí você acorda. Então, planeje para realizar sonhos. Quer colocar a dívida no planejamento? Planeje a sua liberdade. Dê outro nome. O nome é algo muito importante, aonde entra a energia do processo. E aí, quando for falar de investimentos, montar um planejamento. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Investimentos de curto prazo, renda fixa. Não tem como, porque se você precisa, na hora que você for sacar o dinheiro, se for pouco tempo, pode ser que tenha caído o valor e você vai ficar sem dinheiro. Médio prazo, você pode experimentar duas coisas. O que é curto prazo? Até 1, 2 anos. Médio prazo, de 3 a 5, 6 anos, 7 anos. Longo prazo, 7, até mais de 7, 10 anos, 10 para cima, mais voltado para liberdade financeira, aposentadoria. Para cada um desses objetivos existe uma série de investimentos que todos nós precisamos investir. E vai depender do seu perfil do investidor, se você é mais conservador, ou seja, se tem mais medo de perder dinheiro, olha a emoção aí. Se você é moderado, que você tem um medo, mas gosta de experimentar alguma coisa, tá lá, tal, emoção mais uma vez. Ou se você é o arrojado, que tem medo, mas entende o medo, mostra para o medo quem que manda no pedaço, cria situações para mitigar os danos que possam ser causados por uma determinada falha e vai lá e investe com mais risco. Isso é planejamento. Planejar os investimentos não é só matemática, não é só a parte técnica, porque a emoção ela vai estar envolvida no processo e você só não faz o que precisa fazer hoje porque você tem problemas nas suas relações, você tem problemas nas suas emoções, você não está se comportando, está repetindo algum comportamento nocivo na sua vida e não está orientado, não está buscando o conteúdo energético do processo. Lei da atração, mentalização, afirmação positiva. É por isso que você não tem resultado. Porque planilha aceita tudo. Aliás, para esse planejamento, você pode usar uma planilha, você pode usar um aplicativo, você pode usar um papel, pode usar esse post-it aqui para escrever o seu planejamento. Não importa. Se você não tiver centrado emocionalmente com as suas relações bem definidas, a sua energia e o comportamento, você pode encontrar o melhor aplicativo do mundo, que você não vai dar conta. Mas sem a técnica também fica difícil. Mas só ela não resolve, senão não existiria contadores endividados. Não existiria... Tem gente que sabe investir melhor do que eu, mas não investe. Tem gente que sabe planejar melhor do que eu, mas não planeja. Tem gente que sabe falar melhor do que eu, mas não vem e fala. Por quê? Porque não adianta ter conhecimento se você não se permitir fazer. Não resolver todo o outro lado. Então, para o planejamento, para a parte técnica, para ajudar vocês, planilha, aplicativo, papel, folha de caderno. Tem muita gente que gosta de escrever e tal. Tudo bem. Qual que é o melhor, Adriano? Aquele que você faz e consegue continuar fazendo. Esse é o melhor. Encontrou um aplicativo que você consegue seguir? Usa ele. Encontrou uma planilha que é boa? Usa ela. Encontrou um papel e escreve no papel, um caderninho? Usa ele. A forma não importa. O que importa é o resultado. Aí sim, você vai criar e continuar fazendo o que precisa ser feito dentro do seu planejamento dos sonhos. E esse é o planejamento dos sonhos, porque ele tem os gastos do seu cotidiano, ele tem o seu lazer fazendo parte, viagens fazendo parte, investimentos fazendo parte, conhecimento, desenvolvimento pessoal fazendo parte.
Gente, saiu um monte de luz aqui no nesse Instagram, tá doido. Nem sei o que é isso. Conhecimento fazendo parte e o seu... Será que é o joinha que eu tô fazendo aqui? Seu conhecimento fazendo parte e a doação fazendo parte também. Por isso que ele é um planejamento dos sonhos, porque ele vai ajudar você a realizar os seus sonhos. E para tudo precisa planejamento. Você planeja para fazer almoço, você planeja para fazer janta, você planeja para sair da sua casa e ir no mercado, você planeja até para ir dormir, porque você fala assim, eu vou acordar, eu vou fazer a janta, vou jantar, aí eu vou escovar o dente, aí eu vou assistir um negócio, aí eu vou pegar e vou dormir. Cara, você planeja o dia inteiro. Agora, por que raios você não consegue pegar uma planilha e planejar o seu dinheiro? Olhar para o seu dinheiro? Porque tem um monte de coisa que está te bloqueando. Ou pessoas, ou emoções, sentimentos, ou alguma energia. E é por isso que nas próximas lives, na próxima quinta-feira, eu vou estar falando um pouco mais sobre o pilar emocional. Como as crenças podem estar impactando os seus resultados. Por que que você não está se permitindo querer mais, fazer mais, ser mais e ter mais do que você tem hoje? Só alegria, Jura? Fez sentido para você? A gente conseguiram pegar alguns insights? Tem alguma dúvida? Pode colocar aqui. A Jura faz o planejamento dela no caderninho, que eu sei. Quantos anos de mentoria faz? 2021, 2022? Fazer 3 anos que você fez a mentoria e nunca mais ficou endividada. A Juraci. Nunca mais ficou endividada. Começou a viajar, tem dinheiro investido. E aí? O que diferencia você dela? Um pouco de conhecimento que você não tem, um acompanhamento que ela teve e você não teve, oportunidades que ela só aprendeu e só teve depois que ela se permitiu conhecer mais. É só o que separa, porque o resto é tudo igual. Ela continua ganhando o dinheiro dela, trabalhando, guardando parte do dinheiro. É só isso. É esse fluxo de caixa que ela faz. Mas quando ela se permitiu querer mais e fazer mais, ela conseguiu. E a previsão, quando ela começou a mentoria, era se livrar das dívidas em 1 ano. Eu acho que não deu 3 meses e ela já conseguiu. Claro que fazendo do jeito certo. Então é sobre isso. Sobre você entender o que está te bloqueando, entender o que está te faltando de capacidade para você fazer o que precisa ser feito. Shirani colocou aqui, a educação financeira transformou nossa vida. Ele deu o exemplo da Jura, mas é o meu exemplo, nosso exemplo. 2 professores ganhando muito bem, não tinha nada, só dívida. Em 1 ano, nós resolvemos. Em 2 anos, nós melhoramos. 3 anos, agora 5 anos, eu saí da universidade para empreender com investimento, fazendo o que precisa ser feito. E o que separa você que está aí de mim? Um pouco de mais de coisa que eu aprendi, o acompanhamento que eu tive, que talvez você não teve, a permissão que para mim aumentou um pouquinho mais e para você não. Algumas crenças que eu quebrei, que me permitiram, que talvez você não esteja se permitindo. É só isso que separa. Eu sou igualzinho a você. E se você for querer ter esse resultado, é só fazer exatamente o que eu fiz. Porque o sucesso deixa pistas, tá? O sucesso deixa pistas. A Jura colocou aqui, 2 anos e meio, minha vida financeira era uma peneira furada, não era nem um balde, é uma peneira, e peneira já é furada. E a peneira dela, que já é furada, ainda era mais furada, para vocês entenderem. Graças à sua mentoria. É isso aí. E uma mentoria foi relâmpago, foi assim. Devia até as calcinhas da nossa filha, mais ou menos isso. E percebe que foram 5 anos e continua com desafio. É que eu não consigo, não vou mostrar aqui, mas a minha planilha é a mesma planilha que eu usei em 2020 no curso que eu fiz, é exatamente a mesma. Não é só exatamente porque eu melhorei e fiz para mim uma, mas é exatamente o mesmo layout, eu só coloquei algumas corzinhas, tá? Por quê?
É a mesma coisa repetida todos os dias. Só isso. Aí vem os perrengues. Aí os perrengues são diferentes, mas o comportamento, a postura tem que ser a mesma. Colocar limite nas relações, desbloquear as crenças, porque nós somos igual uma cebola em camadas. Tem uma crencinha que está aqui em cima, ressignifico ela, já encontro outra, ressignifico ela, já encontro outra e assim vai. Fica ansioso e eu estou empreendendo. Agora, antes eu tinha minha renda fixa, meu salário estava lá garantido. Por que eu escolhi, sendo que era o sonho de tanta gente, ser concursado? Continue com esse sonho. Vai lá, passe no concurso, ganhe essa renda, só que não ganhe só ela. Não ganhe só ela. Faça além dela. Aí você vai explodir. Eu só saí porque eu tentei fazer de N maneiras sem infringir a lei e não consegui. Porque servidor público não pode empreender. Vai entender, mas é assim que funciona. Uma pessoa, um monte de doutor numa universidade que sabe um monte de coisa, não pode usar isso e levar para a comunidade. Cada um, né? Então, como não é permitido, eu escolhi. Então, cada um faz a sua escolha e tá tudo bem. Só não fiquem apenas com uma fonte de renda. Vá diversificar suas rendas, vá fazer o seu planejamento, vá olhar como você gastou o seu dinheiro e coloque em prática tudo que eu coloquei aqui, tudo que eu disse aqui. Se você colocar, não sei nem tudo, se você colocar 20% do que eu falei aqui, sua vida já vai começar a mudar. E quando uma coisa muda, um monte de outras coisas também mudam. Os resultados, eles serão diferentes. Já, meus queridos, muito obrigado pela presença de todos que vieram aqui. Felipe, o Renan, o Vinícius, o Bruno, Stanley, a Xi, a Jura, a Fran, a Marina, Jean, Letícia. Muito obrigado, gente, por ter vindo. A Maria José entrou agora, a live vai ficar gravada, vou deixar lá e na próxima quinta-feira eu vou trazer um pouco mais sobre o pilar emocional. Adriano, mas é só isso? Não, essa aqui foi só a live para vocês entenderem o pilar técnico. Eu vou estar sempre mesclando uma coisa ou outra. Um dia eu vou falar só de renda extra. Outro dia eu vou falar só sobre como economizar. Outro dia eu vou falar só sobre... Porque aí a gente vai desmembrando tudo isso e você vai melhorando cada vez mais. Apenas começa, depois você melhora. Beleza? Muito obrigado, valeu Jura, valeu Shirani, até a nossa próxima live e tchau! Tchau, tchau, gente! Boa semana a todos, até mais!